Olá, amigos. Veremos hoje a aula número 13 do curso Introdução ao Estudo do Espiritismo. Daremos continuidade ao módulo 2 e veremos hoje obras de Allan Kardec. As aulas do nosso curso estão à disposição em https://kardecsempre.blog. É o nosso blog Kardec Sempre. As obras de Allan Kardec são em número de 23, sendo 5 consideradas básicas, e nós temos aí 12 volumes da Revista Espírita e demais obras que veremos na sequência. Uma das obras é O que é o Espiritismo. Ao apresentar esse projeto aos leitores, Kardec disse: esse resumo não é somente útil para os iniciantes, que poderão nele, em pouco tempo e sem muito esforço, ter as noções mais essenciais. Então, dá para ter uma noção de espiritismo lendo essa obra. É um livro pequeno, de fácil leitura, mas não vai aprofundar no espiritismo, né? Mas também é útil para os adeptos aos quais esse livro fornece os meios para responder às primeiras objeções. Sempre vai ter gente questionando, gente perguntando, duvidando, e para responder essas primeiras objeções, esse livro é interessante, né? E aí também, nessa obra, O que é o Espiritismo, estão reunidas em um quadro restrito os princípios que um espírita jamais deve perder de vista, né? Então, é o básico do espiritismo. O que é o espiritismo pode ser encontrado, bem como todas as demais obras de Allan Kardec, na Kardecpedia, www.kardecpedia.com, do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Outra obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Leis morais, vida presente, vida futura, o porvir da humanidade, toda a parte filosófica do espiritismo está no Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita está nesse livro. Então, como generalidade, nós podemos falar que prende-se à doutrina espiritualista, quer dizer, prende-se à sobrevivência após a morte do corpo. Alguma coisa sobrevive à morte do corpo, é o espiritualismo, né? Que não se restringe ao kardecismo, não é? Todos que acreditam que existe uma alma e que essa alma sobrevive à morte do corpo é espiritualista. Então, é por isso que no título, no cabeçalho do título, consta filosofia espiritualista. Dando continuidade, o Livro dos Médiuns reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações mediúnicas. Então, tudo que diz respeito à mediunidade, à manifestação mediúnica, aos diferentes tipos de manifestações, as obsessões, as possessões, tudo isso encontra discussão, encontra informação dentro do Livro dos Médiuns, ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores.
Naquela época se usava muito a evocação, evocar é chamar, né? Então, quando se desejava conversar com determinado espírito, evocava esse espírito. Muito comum no livro do O Céu e o Inferno, em que Kardec queria saber como que eram as condições do espírito que desencarnava de diferentes modos, um suicida, alguém que foi enforcado, alguém que morreu naturalmente, alguém que morreu doente. Então, quanto tempo que ele ficava confuso após a morte. Então, todas essas coisas Kardec obteve de quem passou pela situação, diretamente deles. E para isso Kardec fazia as evocações desses espíritos. Hoje em dia não se usa muito isso. A mediunidade hoje em dia é mais utilizada no socorro a espíritos sofredores, em processos de desobsessão, coisas assim. Então não se evoca muito espírito. Mas era uma prática bastante comum e que talvez fosse interessante até ser mais utilizada atualmente. Então, tudo que diz respeito às manifestações mediúnicas é discutido em O Livro dos Médiuns. Outro livro de extrema importância é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A Gênese vai discutir a formação da Terra, a questão do princípio do universo, a questão do princípio material, o princípio espiritual, como nós chegamos ao ser humano, vamos entender o que é o fluido cósmico universal, o princípio material, né, de onde é o que vai constituir a matéria, o que se entende por fluido, qual a importância de conhecer fluidos. Então, tudo isso é discutido no livro A Gênese. Também são discutidos os milagres de Jesus. Eram milagres mesmo? Compreendendo que milagre seja uma coisa que contraria um princípio natural, que contraria a natureza. Não é? Então, será que Jesus fazia milagres? Ou será que Jesus sabia manipular uma série de fluidos, uma série de situações que, na realidade, todo espírito puro conseguiria fazer e que nós, então, talvez venhamos a fazer no futuro? Então, essa obra é extremamente importante e extremamente útil para o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, é discutida a parte moral, a parte ética, e se baseia em instruções de espíritos superiores, né? Então, as máximas morais de Jesus são aqui discutidas, e nós vamos ter uma visão não mais mística dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos ter uma visão científica, uma visão clara, né? O que Jesus realmente queria dizer, como que nós podemos entender a importância de ensinamentos de Jesus, como não ama ao teu próximo como a ti mesmo, não faz ao teu próximo aquilo que você não quer que te faça, faça para o teu próximo o que você quer que te faça, mas não fazer por medo, porque Deus vai castigar, mas fazer por entender que fazer essas coisas que Jesus ensinou e que
o Espiritismo nos deixa claro a razão de fazer, né? Nos levará à felicidade, a sermos felizes, acabará com nossos medos, acabará com nossas preocupações com o futuro. É o caminho certo para nós seguirmos. Então, essa orientação moral nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, Kardec não vai se preocupar com muita coisa abordada no Evangelho católico ou evangélico, em que se preocupa muito com a descrição do que Jesus fazia, do que ele não fazia, sofrimentos e tudo uma série de coisas que nós vamos ver mais adiante que um espírito puro não poderia sentir. Então, aquele evangelho em que Jesus chora, Jesus parece amedrontado, Jesus sente raiva, bate nos outros, e esse Jesus, Kardec sabe que não é real e tira, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós todos sabemos que as igrejas modificaram o conteúdo do Evangelho com o objetivo mesmo de dominação durante a Idade Média e durante a fase negra da humanidade, quando o Evangelho de Jesus era utilizado para o domínio político, o domínio da igreja. Então, toda essa parte foi retirada, porque o que interessa para Kardec aqui é a questão moral, né? É um capítulo que o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, as leis morais. Bom, continuando, outra obra é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. O que acontece com o espírito quando desencarna, não é? Como é esse desencarne, como que é esse processo? É um processo com sofrimento, é um processo em que não se sofre nada. Como que é quando se chega do outro lado? O que é importante para se chegar bem do outro lado? Pode-se chegar mal do outro lado? O que acontece com um espírito ignorante, um espírito sofredor? O que acontece com um suicida? O que acontece com quem é assassinado, com quem tem uma morte violenta? Então, tudo isso é discutido por Allan Kardec, não baseado em suposições, mas baseado em relatos feitos por almas, por espíritos que passaram pela situação, que estão na erraticidade, que estão desencarnados e que, através de médiuns, se comunicaram e relataram a experiência que tiveram, como foi a passagem, como foi o tempo depois da passagem, como que eles estavam naquele momento, se estavam bem, se sofriam. Então, tudo isso é discutido nessa obra fantástica, O Céu e o Inferno. Vamos encontrar lá o código futuro que nos aguarda, né? O que é o código penal, né? O que vai acontecer com a gente, tudo lá no Céu e Inferno. Nós vamos estudar isso detalhadamente para entendermos realmente como funciona a evolução do ser humano, por que é preciso mudar valores, por que é preciso desenvolver virtudes
e vamos entender que nós podemos ser muito felizes ao desencarnarmos. A Revista Espírita é um conjunto de 12 volumes, que vem do Jornal de Estudos Psicológicos, de 1858 a 1869, 12 edições por ano. Então, era um verdadeiro laboratório que Allan Kardec desenvolveu. Ele criou uma sociedade, a Sociedade Espírita, e lá de Paris, né? E eles discutiam, então, e Kardec publicava depois nessa Revista Espírita todas as cartas que recebiam, as informações que Kardec recebia, que eram muitas, de médiuns de outros países que recebiam comunicações, e aí esses médiuns mandavam para Kardec, e Kardec respondia. Então, tudo isso foi criando realmente um pool de conhecimentos, tal, que Kardec ia colocando na Revista Espírita, propiciando a discussão daquilo que ele tinha publicado. Então, muita gente lia, discutia, concordava, discordava, mandava sugestão para Kardec, e Kardec analisava e incluía ou não nas suas obras básicas. Mas a Revista Espírita é muito interessante de se ler, tem muitos casos, né? Muitas situações de desencarnados que Kardec traz para a Revista Espírita e discute, e tem muita discussão com São Luís, com Erasto, com uma série de espíritos que foram fundamentais na codificação do Espiritismo. Kardec, durante 1860 até 1867, Kardec visitou muitas cidades na França e na Bélgica. E ele publica um livro depois chamado Viagem Espírita, em 1862, no qual ele vai relatar tudo o que ocorreu nessa viagem. Outro livro é Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Então, contém a exposição completa das condições necessárias à comunicação com espíritos e o meio de desenvolver nos médiuns a faculdade mediatriz, a faculdade mediúnica, né? Então, é um livro que vai tratar disso, né? Esse trabalho é um trabalho de síntese, em que a didática de Kardec, de Ribeiro, se faz extraordinariamente sentir, revelando-se endereçada às escolas dos médiuns. É uma obra extremamente importante para quem deseja trabalhar ou coordenar grupos mediúnicos. Outra obra, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que é uma exposição sumária do espiritismo prático. O catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita é uma obra que Kardec vai relacionar cerca de 200 livros, inclusive livros que criticam o espiritismo, livros que tentam argumentar que o espiritismo é uma loucura, deixa os outros loucos. E esse catálogo racional é importante quando a gente vai montar uma biblioteca. É claro que todas as 23 obras de Kardec estão incluídas nesse catálogo racional. E aqui um slide bastante interessante, porque o Livro dos Espíritos ele foi escrito em 4 partes. A primeira parte é das causas primárias, ou seja,
da formação do mundo, do espírito, de Deus, né, do universo, da matéria. Então, esse assunto é discutido numa obra particular, a Gênese, em que esses temas vão ser aprofundados. A segunda parte do Livro dos Espíritos fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Esse assunto é profundamente discutido em O Livro dos Médiuns. A terceira parte de O Livro dos Espíritos fala das leis morais, que vão ser profundamente discutidas em O Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, a quarta parte de O Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, está discutida no livro O Céu e o Inferno. Aqui, esperanças e consolações é extremamente importante, porque nós precisamos ver o Espiritismo dessa forma. É a doutrina que nos traz esperança, porque nos mostra exatamente como nos comportarmos, como fazer as coisas em nossa vida para que nós tenhamos um futuro feliz. E também nos traz consolação, porque nós sabemos que não existe pena eterna. Nós sabemos que não existe inferno com fogo, mármore que queima, não existe a eternidade das penas. Nós sabemos que o que Deus quer é que todos nós nos salvemos. O que Deus quer é que todos nós caminhemos seguros para a condição de espíritos bons e depois espíritos puros, ministros de Deus. Então, é muito importante nós entendermos a doutrina espírita como essa doutrina de consolação, doutrina de amor, doutrina que nos mostra com clareza o rumo a seguir para sermos felizes, mas felizes de verdade. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Sigam Jesus.